Universitário Vila Velha sente-se honrado em receber todos os presentes para as palestras que serão ministradas esta noite. O objetivo deste evento é propiciar uma vivência entre o mercado de segurança, tanto público ou privado, e o universo acadêmico, elevando os eixos centrais norteadores do projeto político pedagógico do curso. Dando início a esta solenidade, convidamos para subir ao palco o Coronel Júlio César Costa, coordenador e professor do curso. Gostaríamos de registrar a presença, especialmente, dos nossos professores. Com a palavra, o professor Júlio César. Eu queria convidar para fazer parte da mesa também o professor Vitor, que é o coordenador da mesa hoje, e o doutor Gilberto, e o professor Jairo, que se assentem à mesa. Nós estamos primando por sermos ingleses no horário em respeito àqueles que têm que cumprir as suas etapas ainda nessa parte da noite. Eu queria também aqui convocar e convidar o professor Charles, que é tenente do Batalhão de Missões Especiais, para que se assente à mesa. Então, como coordenador do curso, em nome da UVV, nós estamos no nosso segundo dia da Semana Acadêmica da Segurança e o nosso cerimonialista vai adiante enunciar a programação. Mas eu saúdo a todos, as pessoas ainda estão chegando porque o fluxo viário de Vitória, como discutimos antes, nesse momento é muito complicado. Mas nós teremos hoje o segundo dia com a programação, onde vamos ser brindados com uma apresentação do Dr. Gilberto, que vai nos trazer informações acerca da segurança corporativa ou empresarial da Vale 2012. Hoje Vale, não mais 2012, né? Também mudando e mostrando que se os tempos mudam, os comportamentos não se alteram, então seria ruim. E aqui nós estamos numa atitude de mudança. Esse evento é feito pelo aluno e para o aluno. O professor Lígio hoje é o coordenador da discussão e eu retorno a palavra ao cerimonialista para que ele dê sequência ao evento. Convidamos ao palco o senhor Jorge Luiz Aragão dos Santos, aluno do segundo período de Segurança Privada, que falará sobre soluções inteligentes e integradas para análise visual e investigativa. Sua formação: Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, especialista em segurança, MBS, Master in Business Security, em 2000. Faculdade Novo Milênio, terceiro período de Administração Geral, em 2008. Faculdade Estácio de Sá, Administração Geral, em 2009. Centro Universitário Vila Velha, UVV, cursando o segundo período, Gestão de Segurança Privada. Informamos que as perguntas devem ser feitas ao final das palestras do palestrante. Como eu disse, aqui tudo é feito pelo e para o aluno. Então, nós, de ontem para hoje,
tivemos ter uma evolução da quantidade de microfones extraordinária, né? Ontem era um e já estava com 5. Boa noite a todos. Estava dizendo ontem o Luiz, ele falou ontem, de maneira brilhante, fez uma pequena introdução sobre os conceitos de inteligência e falou um pouco sobre a história da inteligência no Brasil. Nós aproveitamos esse gancho para falar um pouco sobre as ferramentas. Como ele bem disse, não adianta também termos ferramentas se não temos pessoal qualificado, treinado, para poder usufruir dessas ferramentas. Nós vamos falar um pouco hoje sobre soluções inteligentes utilizadas para análise visual e investigativa, que é um software, são vários softwares, complementando atividades de inteligência. Bom, fases para análise do crime. Nós temos o planejamento, a coleta de dados e informações, o processamento, a difusão do conhecimento e depois a nova coleta. Bom, com o passar dos anos, as tecnologias foram aprimoradas. Antigamente, muito antigamente, talvez bem antes do programa do César, a investigação era feita no Sherlock Holmes, uma lupazinha ali procurando os indícios. Depois nós viemos aí para o IBM, quem lembra do IBM, tão perfurado, e avançamos aí até chegar a uma nova tecnologia que foi a impressão digital. O analista ocupava as informações coletadas para análise posterior. Quanto maior o volume, maior a confusão e menor a possibilidade de visualização. O pessoal já fez, já passou um pouco a terceiro período, já começou a dar um pouco dessa parte de investigação. E nós estamos aqui também no meio policiais, o pessoal oriundo das polícias. E lembra muito bem como era antigamente. Começava-se uma investigação, um grande quadro na área de inteligência, e começava a se colocar e se colar lá todos os indícios que se encontravam de um determinado crime. Então nós temos aí o José Paulo Pistinha, a foto lá da favela onde ele morava, onde fazia o tráfico, o carro que ele usava, celulares, telefone, uma cúmplice, aonde ele se escondia, e na medida que a investigação ia crescendo, ia evoluindo, maiores eram os dados. E mais complexo ficava e mais difícil mais difícil se tornava chegar ao final da investigação. A tecnologia da informação, a partir dos anos 90, consolidou as melhores práticas de auxílio das atividades de investigação. As ferramentas e dois caras passaram a servir de modelo para as mais conceituadas agências nacionais e internacionais. Esse software ele nasceu na Inglaterra, ele nasceu para a escola de na Inglaterra, desenvolvido para a agência inglesa, e com o passar do tempo houve uma necessidade do próprio meio policial de se adequar essa ferramenta às outras unidades policiais, não só da Inglaterra, como de todo mundo. Hoje é o único software de inteligência nessa área e é onde todas as grandes corporações policiais, e não só policiais como o Ministério Público Estadual, Federal, a Procuradoria-Geral da República, possuem os utiliza desse software. O que era antes, era daquela forma, aquele quadro, hoje em dia, para quem utiliza, nós temos Bom, voltando aqui, hoje em dia nós temos, com a utilização de uma das ferramentas, são várias ferramentas, fica muito mais fácil trabalhar na relação do número de informações. Anteriormente, grandes volumes de dados eram difíceis de se relacionar. Existia a telefônica, emitia uma centena, dezenas, milhares de documentos, e ali tinha que se fazer o agrupamento, procurar dentro daquelas ligações, as ligações do traficante, ou enfim, do fraudador, daquele que estava sendo investigado, o que se tornava muito difícil. Hoje em dia, com o software, você consegue puxar toda aquela documentação através de uma das ferramentas
Esse número de informações, 10 mil, 20 mil ligações, 30 mil ligações, você agrupa em nuvens. E dentro dessa nuvem, você com a ferramenta, você consegue destrinchar ela e buscar e investigar de maneira mais apropriada. Com a utilização das ferramentas 2, o resultado é completamente diferente. Né? Você consegue pegar aquela nuvem e daquela nuvem você consegue tirar alguns telefones básicos e dali você trabalhar melhor, né, a questão da investigação. Também temos aí a linha de tempo, que permite estabelecer encadeamentos e ligações entre os fatos aparentemente sem relevância. Na hora que colocamos, saindo daquela nuvem, vocês viram, e colocamos ele num módulo de linha temporal, nós conseguimos enxergar fatos antes omitidos ou escondidos. Concluindo a introdução de alguns conceitos de software, partiremos para alguns estudos. Eu vou passar agora alguns filmezinhos da imprensa local, onde foram utilizados várias ferramentas desse software de inteligência e depois também alguns casos internacionais para que vocês possam compreender de maneira mais relevante como a ferramenta funciona. Nossos repórteres estão na sala dos caçadores do dinheiro sumido. Qual é o tamanho da fortuna que saiu ilegalmente do Brasil, mas pode voltar para os cofres públicos? O trabalho aqui é sigiloso. É uma caçada de gato e rato. São cerca de 40 agentes com uma missão: devolver ao Brasil o dinheiro remetido ilegalmente ao exterior. Nós temos nessa coordenação em torno de 160 casos, que envolvem normalmente valores superiores a $1 milhão. Mas desses, 20 nós classificamos como grandes casos. A lavagem de dinheiro, o golpista manda para fora do país o produto de corrupção, caixa 2, tráfico, sequestro ou terrorismo. Depois, tenta trazer as quantias de volta como se tivessem origem legal. Os bancos em todos os lugares do mundo são obrigados a reportar movimentações suspeitas. Por exemplo, no Brasil, o banco é obrigado a comunicar à unidade de inteligência financeira, que é o COAF, e o COAF comunica a unidade de inteligência do país, que a partir daí vai até chegar ao processo de cooperação internacional. Especialistas estimam que cerca de 500 bilhões de dólares em dinheiro sujo, cerca de 2% do PIB mundial, circulam anualmente na economia, principalmente nos chamados paraísos fiscais. Mas como os caçadores de dólares ilegais sabem que o dinheiro foi lavado? Usando a alta tecnologia. Isso daqui é uma rede de informações que parte de aproximadamente 15 mil informações bancárias. Né? Então, isso daqui é um software que nós utilizamos para fazer alguns cruzamentos de informações. Então, nessa nuvem aqui, isso daqui são informações, vai aproximando, cada linha dessa, cada desenho desse, isso é uma conta, é uma movimentação bancária. A gente identificar esse bem, provar para a autoridade estrangeira que ele está ligado a uma atividade criminosa e conseguir bloquear inicialmente, para que no futuro, com a condenação criminal no Brasil, nós possamos pedir a repatriação do valor equivalente àquele bem ou do depósito, se for o caso. Um ano e meio de trabalho dessa equipe aumentou 6 vezes o valor de dinheiro bloqueado fora do país. Hoje são 300 milhões de dólares. Paulo Maluf, acusado de desviar recursos da Prefeitura de São Paulo, já teve 118 milhões de dólares bloqueados na Suíça. O caso do propinoduto, no qual 8 fiscais do Rio são acusados de enviar bilhões de dólares para fora do país, tem 40 milhões bloqueados, também na Suíça. E no caso de João Arcanjo, acusado de sonegar cerca de 280 milhões de dólares da Receita Federal, o bloqueio foi de 21 milhões de dólares no Uruguai e nos Estados Unidos. Da Operação Anaconda, que desvendou um esquema de corrupção e falsificação de documentos de juízes paulistas, 12 milhões e meio já foram bloqueados nos Estados Unidos e na Suíça. E quando esse dinheiro voltará ao Brasil?
uma lavagem de dinheiro bem estruturada, a investigação pode levar 3, 4 anos facilmente. Então, isso é o tempo necessário que a recuperação e a uma investigação profunda. Um ponto importante: os acordos internacionais determinam que o dinheiro só volte ao país depois de condenação definitiva dos golpistas. Todos esses grandes casos, eles causam uma indignação muito grande, né? Uma indignação de ter consciência de que é um dinheiro público que podia estar sendo utilizado em benefício da sociedade e está em alguma conta particular lá fora. Empresários e servidores públicos são acusados de crime do colarinho branco no esquema que envolve a quadrilha que age nos presídios do Estado. 60 pessoas foram indiciadas. A rede de criminosos desenhada pela Polícia Civil mostra esquema sofisticado que envolvia empresários e servidores públicos. Seria uma parte da facção que a gente poderia denominar de colarinho branco, que não uma parte da facção violenta, e sim voltada a investir em dinheiro ilícito e a gerar lucros com esse investimento. A investigação começou em maio, depois dos primeiros ataques feitos pela quadrilha. A polícia teve acesso aos nomes de criminosos que atuam no ABC e passou a monitorar dezenas de telefones. Com base nas escutas e em mais de 6 meses de investigação, a polícia descobriu uma das fontes de financiamento da quadrilha que atua nos presídios de São Paulo. Dinheiro obtido no tráfico de drogas, roubo de cargas e assaltos a banco era usado para a compra de postos de gasolina que vendiam combustível adulterado. O dinheiro do crime comprou 44 postos, 5 distribuidoras de combustível e 2 empresas de produtos químicos. Os negócios ajudavam a financiar os ataques da quadrilha. As investigações também identificaram uma espécie de corretor do crime. De dentro da cadeia, o bandido intermediava negócios, recebia dinheiro de outros criminosos e aplicava na compra dos postos, ficando com parte do lucro. Eu acredito que nós acertamos uma veia poderosa no crime organizado, que vai ser desarticulado, já está sendo desarticulado, certo? E que vai gerar certas dificuldades financeiras para aquela facção. Segundo a polícia, o esquema movimentava R$500 mil por mês. Os 60 acusados vão responder por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. O uso das novas tecnologias foi primordial no trabalho da CPMI do Correio. Softwares produzidos pela maior empresa mundial em programas de investigação foram aplicados no cruzamento de informações. O resultado fez utilidade para o relatório do deputado Osmar Ferrari, que apontou indícios de irregularidades envolvendo empresários, políticos e sindicalistas. Nós estávamos com um mundo de dados, eram milhões de registros que precisavam ser examinados. Imagina você fazer por outro método que no método tecnológico, e depois uma aquisição feita até em função da tecnologia, agora técnica, todas as investigações. As novas tecnologias, o combate à corrupção e a legislação brasileira sobre o tema foram discutidos nesta audiência pública. Especialistas em informática são unânimes. Não há como se esconder das inovações tecnológicas. Ao analisar informações fiscais, telefônicas e bancárias, Tempo real é o analista que faz o treinamento em todo o Brasil, os técnicos, os analistas de inteligência. Grande volume de informações, tais como as chamadas telefônicas, as transações financeiras, ou qualquer outro tipo de informação relevante para detectar fraudes, seja ela de qualquer natureza. As novas tecnologias são ferramentas eficazes no combate ao desvio de recursos públicos, não há dúvidas. Mas o debate aqui na Câmara dos Deputados passa também pelo direito à privacidade. O Brasil segue padrões internacionais na informatização dos bancos para evitar que o sistema financeiro nacional seja utilizado em casos de corrupção. A circular do Banco Central obriga as instituições
instituições a monitorarem as contas das chamadas pessoas politicamente expostas, como ministros e diretores de estatais. Mas quando e em que limites essa investigação pode ser feita? Existem indícios muito fortes, concretos, de que aquela pessoa, ou aquela empresa, ou quem quer que seja, tenha uma forte possibilidade de ser envolvida no esquema ilícito. Não é para qualquer lugar, vai abrindo todo mundo, vai se abrindo para todo mundo e rastreando sem nenhum critério. Mas, na medida que você dificulte o caminho e mostre para as pessoas que o crime não compensa, e esses mecanismos são ferramentas para isso, você vai fazer com que menos pessoas escolham partir para o caminho errado. Bom, esses exemplos foram importantes para que os senhores e as senhoras conheçam na prática o resultado dessas ferramentas. Né? Então nós vimos aí, óbvio que eu tenho algumas que eu não posso passar aqui, que ainda estão em curso, mas essas são públicas e notórias, essas aí nós podemos divulgar. E vou passar agora uma apresentação da própria empresa, onde vocês vão ver a demonstração dessas ferramentas, de algumas dessas ferramentas. Obviamente, em razão do tempo, não será possível passar ferramenta por ferramenta. Mas a principal delas, que conjuga todas as demais, e chega a esse final aí, os senhores verão uma pequena demonstração. Partindo até de um caso muito rumoroso, bastante conhecido por muitos aqui, apesar da juventude da grande maioria. Né? Como diz o pessoal da minha turma, eu sou da época de Durkheim, não sou não, estamos falando de Kennedy, aqui da década de 60. Né? Foi um exemplo de John Kennedy, do assassinato de John Kennedy, do relatório Oracle, que se pegou esse relatório e se usou essa ferramenta para se chegar a que tipo de conclusão a ferramenta chegaria com aqueles dados. Então, os senhores vão ver agora alguns exemplos disso. Como líder mundial no desenvolvimento de software de análise visual, a i2 e os seus distribuidores fornecem as melhores soluções para o ajudar a organizar grandes volumes de dados e cenários complicados. Utilizado por milhares de analistas e investigadores por todo o mundo, os produtos i2 Tempo Real são agora ferramentas standard em análise de investigação. Imagine, está trabalhando numa investigação difícil e juntando muitos itens de informação diferentes a partir de várias fontes. É um quebra-cabeças enorme, onde ainda faltam muitas peças. O software da i2 permite-lhe juntar esta informação e transformá-la num conjunto coerente de diagramas. Os diagramas de análise que desenvolver oferecem meios excelentes para simplificar a sua informação, identificar o curso apropriado da ação e comunicar tudo isto aos membros da sua equipe. Neste CD multimídia, gostaríamos de lhe apresentar todos os nossos produtos e serviços. Quer esteja interessado em combater o contra-terrorismo, fraude, escândalos financeiros, drogas ou fraudes em seguradoras, a i2 e a Tempo Real têm uma solução que se destina às suas necessidades. Bom, como eu disse anteriormente, não vamos poder fazer a apresentação de todos os softwares, mas é um conjunto de softwares. Cada um tem a sua finalidade, cada um atende uma necessidade específica de ou um órgão policial, ou de um órgão do Ministério da Justiça, ou do Ministério Público, também com empresas particulares. Uma das empresas que mais se utiliza, no ramo que mais se utiliza dessa ferramenta, são as seguradoras, para fazer uma análise de risco. Né? Então, se usa muito essa ferramenta. Em alguns exemplos que nós vamos passar aqui agora, as pessoas verão, o principal software é aqui primeiro, é o i2, que é o analista notebook,
né, e ele se utiliza de outras ferramentas para complementar os dados e informações. Temos um banco de dados que é o iBase, né, que consegue puxar qualquer tipo, se já existir uma entidade, qualquer já banco de dados já sendo utilizado, seja Oracle, Database, ou até o próprio Access, essa ferramenta tem condições de importar sem necessidade de customizar e trazer o seu banco de dados para o banco de dados principal, que é o iBase. No dia 22 de novembro de 1963, o presidente John F. Kennedy foi assassinado. O relatório Warren, no qual este exemplo é baseado, identificou Lee Harvey Oswald como o único assassino, embora o caso tenha permanecido controverso. Este diagrama representa a chegada do presidente a Dallas nesse dia fatídico. Para além de ícones e fotografias, podem adicionar muitos outros tipos de materiais ao seu diagrama, incluindo som e vídeo. In a warehouse, a sniper with a rifle poised waits. The cheers of the crowd almost level at his shots. The assassin's aim is deadly. The area is a swarm of police, rangers, and Secret Service men. À medida que o diagrama aumenta, as entidades significativas são reveladas e podemos seguir as ligações ao assassinato e aos eventos subsequentes. O relatório Warren revelou que Lee Harvey Oswald era o principal suspeito no caso. Assim, adicionaremos a sua conexão ao diagrama. A seguir, analisamos o assassinato com uma sequência de eventos. Agora nós criamos um segundo diagrama que exibe a mesma informação, mas colocado em ordem cronológica e agrupado por temas diferentes, na horizontal. Este diagrama descreve todas as horas e eventos significativos do relatório Warren, para que possamos compreender exatamente o que se passou, quando e a quem, e identificar eventos importantes e ligações entre os temas. Ao utilizar os diagramas do Analysts Notebook, podemos apresentar a outros as descobertas-chave no formato que pode facilmente ser compreendido por todos. Este caso de estudo mostrou como o Analysts Notebook permite que os investigadores visualizem e considerem todos os elementos-chave e relações relevantes para o caso e criem a imagem que vale por 1000 palavras. Selecione, por favor, outro caso de Neste cenário, ilustramos como alguns dos produtos I2 foram utilizados numa investigação sobre uma rede de crime internacional, liderada por David Young, da Jamaica. Suspeitava-se que muitas das suas contas bancárias estavam sendo utilizadas em atividades criminais. Tendo já cumprido pena pelo seu envolvimento em importação de drogas, não havia mais evidências que sugerissem que Young estivesse mais uma vez envolvido em atividades de contrabando. Os investigadores ligaram as suas bases de dados ao I2 Analysts Notebook, utilizando iBridge, e começaram a analisar a informação existente. A ligação ativa ao seu banco de dados utilizando o iBridge assegurava que a análise incorporasse a informação mais atual. Era evidente que David Young levava uma vida muito para além das suas possibilidades. Foram então efetuadas investigações às contas bancárias pessoais de Young e as de sua empresa legítima Diamond Shipping. A eficiente funcionalidade do Analysts Notebook foi utilizada para explorar quaisquer padrões existentes nos dados. Os resultados revelaram uma grande concentração de atividade, nem toda ela parecia ser de negócios legítimos. Os investigadores decidiram então expandir a análise para incluir quaisquer outras pessoas e empresas ligadas a estas contas. Ao mostrar esta informação como diagrama, ilustraram como as contas se ligavam e começaram a revelar uma rede de negócios e associados ligados a David Young, que atravessava a Europa, os Estados Unidos e a Jamaica. Ficou também claro, a partir da análise, que a companhia Diamond Shipping era a companhia fachada para as atividades ilegais de David Young e seus associados. A apresentação final dos serviços de informação foi exibida utilizando mapas para mostrar a estrutura organizacional que atravessava a Jamaica, América e o Reino Unido, e as associações dos principais envolvidos. Foi tomada uma decisão.
a partir dessa análise, sobre quais os indivíduos-alvo e como desmantelar a rede. Selecione, por favor, outro caso de estudo para ver como os produtos I2 foram utilizados no... Bem, senhores e senhoras, por aqui deu para ter uma pequena ideia das possibilidades dessas ferramentas no processo investigativo, o que é muito importante que tenhamos todos conhecimento dela, porque como futuros gestores na área de segurança, nos depararemos mais adiante com essas possibilidades, porque é das atividades que possamos vir ou já estejamos exercendo nas nossas atividades profissionais. Né? Então fica aí, quem tiver maior interesse, em razão que não deu para alongar, estou à disposição, sou colega de faculdade de vocês, tenho mais material que eu posso disponibilizar e fico à disposição de vocês. A todos, muito obrigado pela atenção e se precisar de alguma coisa, estou sempre às ordens. Oi, Marquinhos. Fala, Marquinhos. Nada, não. Eu coloquei, eu tirei a... Uma consideração tão importante que aqui coloca, hoje a Polícia Militar do Botei o fio embaixo e em cima aí. Enviou para uma outra unidade da Federação um grupo de oficiais para estudar tecnologias. Nós estamos fazendo um aporte de milhões de reais para dotar de Pedro Canário até Ponto Belo todas as nossas sessões de inteligência e instrumentos de tecnologia. Então agora à noite esse grupo de oficiais está chegando em São Paulo e vai passar por lá um período para ver o que de mais moderno tem. Então o que nós tínhamos aqui na pessoa do Aragão é a demonstração de que hoje nós temos um ferramental tecnológico fica de frente para a muito caixinha. interessante que não tínhamos Não quando tem eu um entrei, disjuntor por da exemplo, esquerda. na Polícia Militar ou Eu na botei investigação na policial. parte de cima e o final de baixo. Tá errado? Gostaríamos de registrar e agradecer a presença da senhora Ângela Dávila, esposa do professor Nísio do Bem. Deixa eu fazer um comentário. Pode ser nesse Todo em cima, né? domingo de manhã, antes de ir para a igreja, eu ligo a televisão, aí vem de Nísio e Ângela. Pode ser em qualquer disjuntor. Eu levo a Ângela para ela dizer, vem para o bebê. Tá, e o outro não... Em seguida ouviremos o aluno Marcelo Cardoso Pensino, aluno do 5º período de Segurança Privada, com o tema Prevenção em Perdas e Gerenciamento de Riscos. Eu tiro a fita do azul, ele tá conectado com o outro, não tá? Boa noite a todos e a todas. O meu trabalho era muito mais amplo, por isso eu tive que dar uma minimizada nele para cumprir o tempo. Né? Então a gente vai falar hoje sobre prevenção de perdas e gerenciamento de riscos. Bom, essa é uma ferramenta essencial que deve ser utilizada nas atividades de segurança das empresas varejistas, né? No comércio varejo, por exemplo, supermercados, né? Eu trabalhei durante muito tempo na empresa C&A e tive a oportunidade de implantar essa ferramenta na minha atividade de segurança. O que eu pude perceber lá é que muitas pessoas que trabalhavam com segurança na área do comércio varejo não conheciam essa ferramenta, porque é uma atividade de segurança que é utilizada no comércio varejista, porém não tem regulamentação nenhuma, não é regulamentada pela portaria 387, que regulamenta apenas 5 atividades de segurança, né? Que é a vigilância patrimonial, transporte de valores, escolta armada, segurança pessoal e o custo de formação. Mas hoje a segurança é tão importante, um tema de extrema relevância, que nós temos a segurança eletrônica, que também não existe regulamentação, mas ela serve de complemento em todas as atividades de segurança. E esse conceito de prevenção de perdas e gerenciamento de riscos
ele pode ser implantado também em outras atividades de segurança, porque a todo tempo nós que trabalhamos nessa área estamos gerindo riscos para, de certa forma, evitar alguma perda, seja ela de qualquer natureza, né? Uma perda patrimonial, uma perda material, de credibilidade, ou até mesmo a perda do bem maior que a vida. Então, esse trabalho, a gente vai falar um pouco sobre segurança, que é uma palavra um pouco que muitas pessoas, às vezes, têm um conceito muito estigmatizado dessa palavra. Então, principalmente o pessoal que trabalha na área do comércio varejista, que trabalha com um conceito de segurança que muitas vezes impede essas pessoas de cumprir com essa ferramenta de poder evitar as perdas dentro da empresa. E devido a essa visão de segurança que a gente vai ver mais adiante. Então, nós vamos ver qual a relação do segurança e a missão da empresa. Toda empresa tem uma missão, né? E será que o segurança tem alguma coisa a ver, tem alguma relação? Ele tem que conhecer a missão dessa empresa? A gente vai estar vendo isso. A gente vai entrar no conceito simples de perda. A gente vai chegar a entender que existem perdas diretas, assim como indiretas. A gente vai ver que para evitar essas perdas é necessário efetuar o gerenciamento de risco, porque a gente está falando em prevenção de perdas e gerenciamento de risco. Uma coisa está interligada com a outra. A perda é consequência do mau gerenciamento de risco, né? Assim como para gerenciar risco, você tem que ter perspectiva de perda. A gente vai ver a diferença entre perigo e risco. Vamos ver a questão da visão prospectiva e projetiva. E no fim teremos uma conclusão. Então, segurança, uma visão holística. Hoje, se eu virar para os senhores e falar assim, eu trabalho com segurança, então vai causar uma certa ambiguidade. Pô, mas você trabalha com segurança, qual área? Segurança pública? É segurança privada? Mexe com segurança eletrônica? Então a gente tem que especificar. Segurança, existe vários tipos de segurança. A gente pode falar segurança nacional, segurança pública, segurança privada, a segurança eletrônica. Hoje a gente, né, no nosso curso, nós percebemos que a Polícia Militar, durante muito tempo, e vem ainda encontrando dificuldades para mudar o conceito dela de segurança. Ou seja, muito tempo a Polícia Militar trabalhou na área de segurança pública com o conceito de segurança nacional, né? Então a Polícia Militar, ela tem esse gene guerreiro, sectário e patrimonialista. E isso vem do Exército, né? Ela foi treinada pelo Exército. E em contrapartida, a segurança privada nasceu numa época da ditadura militar, e quem exercia a segurança nos bancos eram militares. Também sofre um pouco com esse gene. Então ela muito se espelha na Polícia Militar. Em consequência, o meu tema hoje, prevenção de perda e gerenciamento de risco, é justamente para mudar o conceito do pessoal que não trabalha na realidade com essa ferramenta, porque tem esse gene também de segurança. Todo mundo acha que segurança, às vezes é um tema assim, pô, igual a seleção do Dunga, né? Todo mundo pode opinar, vamos falar, é fácil. Mas segurança hoje tem que ser estudada, tem que ser conhecida, né? E isso, dentro do comércio varejista, o que acontece? Pelo profissional ter essa visão de segurança, ele passa a acreditar que o trabalho dele seja o quê? Prevenir furto, né? O segurança está ali para pegar no popular do ladrão, né? Então, ele passa a acreditar que ele trabalha com prevenção de furto e não com prevenção de perda, quando na realidade o furto ele é apenas uma das perdas que a empresa pode sofrer, né? E o furto, aí eu coloco que o furto ele é apenas a ponta do iceberg de prevenção de perda. E é a soma de dois elementos, desejo e oportunidade. Então o que a gente vai entender aqui, como eu disse que o conceito de prevenção de perda e gerenciamento de risco pode ser implantado em todas as atividades de segurança. O furto, como a gente aprendeu no decorrer na faculdade, é a soma do desejo e oportunidade. Na realidade, quando a gente gerencia riscos,
nós estamos trabalhando em cima das oportunidades, nós estamos procurando minimizar as oportunidades para que o desejo do indivíduo à margem da lei não seja satisfeito. Então, ali, por exemplo, naquela foto ali, eu vi um carro parado ali e o indivíduo furtando ali uma bolsa. Por exemplo, num gerenciamento de risco, a pessoa às vezes vai parar no local, se ele parar numa rua deserta, com pouca iluminação, deixar uma bolsa no banco do carona, no banco do veículo, ele está dando a oportunidade para que o crime, para que o furto ocorra. Então, ele não está gerenciando o risco. Se ele parasse no local mais movimentado, não deixasse a bolsa no local de visibilidade, de repente o indivíduo que passou ali estava com desejo, mas não encontrou oportunidade. Então, esse é o conceito de gerenciamento de risco, né? E nessa questão, o segurança e a missão da empresa. Bom, a empresa que eu trabalhei, ela tinha a seguinte missão. Lá tem esse quadro aqui, né? Esses dois aí são os fundadores da empresa, e lá eles, Clemens e Augusto, né? Lá tem o seguinte dizer: existimos para oferecer artigos e serviços orientados para a moda com excelente relação custo-benefício, sempre atuando com ética e buscando superar as expectativas do cliente, associados e acionistas. Aí você vira para o segurança lá e fala: você conhece a missão da empresa? Ele vai falar: pô, missão da empresa? O que eu tenho a ver com isso, né? Tem alguma coisa a ver? Será que o segurança ele tem que conhecer a missão da empresa dentro do comércio varejista? Tem. Porque qualquer coisa que vá contra aquele dizer ali vai estar gerando uma perda para a empresa. O segurança ele tem que estar atento nessa relação custo-benefício. Ele tem que estar atento se a empresa está atuando realmente com ética, os funcionários estão atuando com ética, estão buscando superar a expectativa do cliente. Então ele tem que ter essa visão. Ele tem relação com a missão da empresa. E aí a gente vai com o belo conceito de perda, né? Todo e qualquer efeito que reduza de forma direta ou indireta nos lucros da empresa. Então, para a gente conhecer o conceito de prevenção de perda, nos estabelece dois tipos de perda, seja ela direta ou indireta. Nas perdas diretas, nós temos furto interno, ocorre muito, né? Furto interno, o próprio funcionário vai lá, desvia o material, furto interno. O furto externo, que é cometido a gente chama lá de variante externa incontrolável. Você tem uma empresa onde você não tem como identificar quem é que vai ali furtar, né? O indivíduo entrou na empresa, ele é o cliente. Você tem que estar trabalhando, gerindo o risco para evitar e tirar a oportunidade dele de cometer o furto, se ele tiver a eventual vontade de cometer o furto. Então, esse é o furto externo, as quebras operacionais, né, mau uso de equipamento. Então, tudo isso gera perda para a empresa, não é somente furto, erros administrativos, né? Fraude de terceiros, isso daqui é uma coisa impressionante que eu percebi na empresa, que era o seguinte: a empresa chega, recebe uma mercadoria e não tem uma conferência correta daquela mercadoria. Aquilo vai para o sistema da empresa. A empresa recebeu aquela mercadoria, será que ela recebeu todo aquele material, todo aquele produto, está no estoque, foi conferido? Alguém conferiu se aquilo ali tudo está ali? Porque senão pode ter acontecido alguma fraude de terceiro e ela não se ateve a essa questão e já assumiu uma perda antes mesmo de colocar o material à mostra, à venda, né? Já assumiu uma perda. Isso só vai ser detectado no inventário e ela nem vai saber se isso foi fraude de terceiro. Ela vai deduzir que foi um furto interno ou externo. E as perdas indiretas? Temos financeiras, administrativas, que no caso mau uso de energia, água, todas essas questões. Comerciais também, muito importante. Às vezes a pessoa recebe o material e ele não cadastra esse material no sistema, esse material não vai para a área de vendas, e isso a empresa deixa muitas vezes de vender um produto que está no estoque, que não foi cadastrado, não sei por que motivo, mas deixa de vender porque gerando uma perda comercial. Tem material, mas não vende porque está no estoque, isso acontece muito. De produtividade, né?
que é por funcionários mesmo, maior produtividade. E como evitar essas perdas, né? Gerenciando riscos. Sempre gerenciando riscos. O conceito de gerenciamento de risco aqui, nós temos a arte de agir com previsibilidade, de sofrer ou não interferências de variáveis internas e externas no ambiente em questão, cuja materialização tem como consequência o prejuízo financeiro, seja ele de qualquer natureza. Bom, dentro do gerenciamento de risco, a gente vai entender o que vem a ser perigo e risco dentro da empresa. Para os senhores, existe alguma diferença entre perigo e risco ou são palavras sinônimas aí? É lindo. Bom, dentro do gerenciamento de risco, o perigo ele é algo que já ocorreu, por isso nos prevenimos para evitar que ocorra novamente. É o que a gente mais faz na atividade de segurança. Infelizmente, nós muitas vezes deixamos de agir preventivamente. Nós só agimos quando alguma coisa já ocorreu. Né? E o risco ainda não ocorreu, mas já estamos nos planejando para não sermos pegos de surpresa. Tem uma ilustração só. E o gerenciamento de riscos, ele pode ser feito, ele tem que ser feito de maneira prospectiva, de visão prospectiva e não projetiva. O que vem a ser isso? Uma visão prospectiva busca identificar possíveis cenários de riscos e, através desses, nós formulamos o nosso planejamento. Bom, quando eu tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa, eu fui conhecer o trabalho da empresa e no decorrer do meu curso, eu fui estudando, fui aprendendo algumas coisas, e eu percebi que a empresa ela trabalhava da seguinte forma. Existe um inventário da empresa, que é o quê? Eles conferem todo o material que tem no estoque. Eles vão fazer uma relação com o material que eles receberam. O que não tem, eles vão conferir no relatório de venda se foi vendido aquele material, e se não foi, tem que estar no estoque. Se não está no estoque, alguma coisa aconteceu. Ou foi desviado, fraude por terceiros, ou foi um furto externo, ou foi um furto interno. Só que, o que acontece? O planejamento de segurança da empresa era baseado em cima desse inventário. Ou seja, vamos esperar o ano que vem para ver o que a gente perdeu, para ver o que a gente vai fazer. Mais ou menos assim. Né? Então, peraí, você vai colocar o segurança lá, não, eu quero você aqui, você vai ficar aqui porque o inventário do ano passado sumiu muito notebook desse daqui, fica aqui. E o cara não tem uma visão dinâmica. E aí ele vai ficar ali, a lógica é evidente que dentro da empresa, o furto vai migrar daqui para lá. Se ele não estiver atento como um todo, aí ele só vai descobrir que um problema é lá no ano que vem, no outro inventário. Então isso é visão projetiva, isso, né? Aconteceu alguma coisa, você projetou para o futuro para evitar que ocorra. Na realidade tem que ser o quê? Buscar identificar os possíveis cenários de risco. Projetiva é transportar um acontecimento para o futuro dentro do seu planejamento baseado nele. Então aqui uma figura ilustrativa aí para os senhores aí. Uma barbearia, né? Um funcionário ali totalmente desatento, uma mulher bonita passando na rua. E aí, o que o gestor aí de segurança ele vai fazer aí, né? Qual a visão dele aí? Ele vai esperar que o funcionário dele cometa um acidente ali, devido à desatenção dele, por uma variante externa incontrolada que está passando na rua, ele não pode evitar que a mulher passe ali. Ou ele vai mudar, de repente, o layout, né, da empresa. Né? Então, isso é uma ilustração aí. Então, a minha conclusão é o seguinte: cabe à segurança efetuar fiscalização técnica, sempre baseada no gerenciamento de risco e com visão prospectiva, a fim de evitar perdas e, em contrapartida, ajudar a empresa na realização de sua missão. Bom, quero agradecer a todos, desculpe o nervosismo, mas é isso aí. Não tive como falar mais, tive que enxutar o trabalho por conta do tempo, né? Mas obrigado. Hoje está sendo assim, muito interessante para mim, como
a pessoa que criou junto com o UVV essa possibilidade para que vocês pudessem estudar segurança. Eu aprendi tudo isso que o Marcelo falou. Eu ouvia muito um comandante que eu tive, que se chamou Carlos Magno, da Paz Nogueira, e dizia assim: vocês são muito burros, vocês precisam de estudar. Isso eu era primeiro-tenente em Alegre. Eu discordava dele, porque a visão realmente era uma visão daquilo que eu tinha trazido da minha formação. Mas hoje, quando eu encontro com o Coronel Magno, ele ainda é o maior intelectual que a polícia capixaba tem e teve até aqui. Eu fico pensando se nós não tivéssemos dado ouvidos a ele e se tivéssemos mantido os parâmetros da década de 70, 80, para pensar segurança no século XXI. Quando eu ouvi o Marcelo tem uma característica, doutor Gilberto, muito interessante. Os senhores professores que aqui estão, registro também a presença do nosso mestre Science, o professor César, que conosco também aqui está. O Marcelo teve um crescimento muito grande no aprendizado, porque diferente de todos os outros aqui, ele fez parte do curso dele dentro de uma cama, dentro de um quarto do hospital, extirpando um rim, e me chamou muita atenção o interesse dele em não perder o semestre. Foi preciso ministrar provas para ele de modo remoto, aulas de modo remoto. E hoje, Marcelo, eu quero testemunhar como seu professor, mas muito mais agora como um admirador que a gente passa a ser também daqueles que descendem ideologicamente da nossa matriz, né? A gente se orgulha dos filhos e eu me orgulho muitíssimo de tê-lo ouvido colocar de modo bastante próprio os conceitos, as teorias e fazer aqui a constatação de que você representou tão bem aquilo que você aprendeu, que o doutor Gilberto, que nós não tivemos nenhuma projeção ou prospecção do que ele iria falar com aquilo que vocês estão falando, onde o doutor Gilberto, ele faz aqui uma inconfidência, ele disse: poxa, até que nós combinamos, porque os alunos estão falando exatamente o que ele, enquanto autoridade de uma empresa privada nessa área, está pregando e fazendo lá. Então, para vocês que ouviram o Marcelo, para todos nós, eu queria dizer que você hoje deu um belíssimo exemplo de poder contribuir para mudar a qualidade da segurança, seja ela na vertente corporativa, empresarial, privada, pública, penitenciária, seja em qualquer vertente. Mas você se apropriou dos conceitos e os colocou de forma tão clara que eu vou pegar, né? O Rafael Cazumbá trabalha comigo, você até escalado para pegar essa apresentação, que eu vou dar essa aula para os meus oficiais, porque na polícia ainda nós estamos batendo e rebatendo entre projetiva e prospectiva, e você nos deixou bem claro que aqui é um grupo que faz uma prospecção do futuro na área da segurança que vai ser muitíssimo bem aproveitado. Enquanto coordenador e representante da UVV neste ato, eu quero saudá-lo de modo todo especial. Meus parabéns. Como já foi citado, passo presente, nós gostaríamos de apenas agradecer nosso professor Raimundo César. Dando seguimento a essa solenidade, convidamos para subir ao palco, ou seja, já está ao palco e fará uso da palavra nesse instante o senhor Gilberto Ramalho, que é gerente-geral de segurança empresarial da Vale do Rio Doce desde 2007, graduado em estudos sociais, possui Master Business Administration, MBA em Gestão de Segurança Empresarial pela FICAP, São Paulo, e o curso de Estudos de Política
e estratégia pela Associação dos Diplomados pela Escola Superior de Guerra. Este estará falando sobre a evolução da segurança empresarial na Vale, com os tópicos: contexto Vale, histórico e evolução, estrutura, abrangência geográfica, produtos e projetos, treinamentos, otimização de relacionamento, profissionalização. Informamos que as perguntas devem ser feitas por escrito e entregues às nossas recepcionistas. Oi. Para os primeiros palestrantes, as perguntas podem ser feitas por escrito por causa do tempo. E aí eles responderão por e-mail. O Dr. Gilberto, no final, aí, nós vamos avisar o senhor do tempo, o senhor terá aí 10 minutos para perguntas. Ok? Para os demais, perguntas presenciais. Para os demais, por favor, podem fazer as perguntas e entregar às organizadoras e nós vamos... Fome. E a fita tá acabando, que legal. Acabou a fita. Tchau, então. Tchau.